Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o novo fluxo de vendas, tá? Então, como nós vamos aplicar esse novo fluxo de vendas na realidade das transportadoras. Bom, pessoal, tudo isso tem começo. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? A tela aqui. Tudo isso tem um começo no livro Receita Previsível, de Aaron Ross. Eu recomendo, aliás, está até ali, né, uma brincadeira que a gente coloca, uma sugestão, não, é uma obrigação de leitura para você, profissional de vendas do transporte, para você, profissional da área comercial de uma transportadora, para você que comercializa frete. Não deixe de ler este livro, porque através da Receita Previsível, através desse livro, né, que é a metodologia para você gerar uma receita cada vez mais previsível no processo de vendas outbound, tá? Foi através desse livro que se revolucionou o processo de vendas que a gente conhecia até 5, 10 anos atrás. Então, ele mudou completamente o mindset. E hoje isso é mais do que vital para o universo das transportadoras. Então, a transportadora que ainda continuar com a perspectiva, qual perspectiva? Daquele posicionamento da equipe de vendas dela, separando entre vendedor interno e vendedor externo, a gente brinca que ela daqui a pouco está fora do mercado. É uma transportadora dinossauro. E por que dinossauro? Não é porque eles são grandes, ferozes, perigosos, assustadores, é porque simplesmente eles foram extintos. Então, para você não deixar a sua transportadora cair em extinção, você tem que se adequar ao que de mais moderno existe hoje, ao que o mundo todo está aplicando e é o que a gente traz dentro da nossa proposta de trazer metodologias e processos e estratégias, ferramentas de vanguarda para a sua transportadora. É isso que a gente traz para o seu processo de vendas, para o seu fluxo de vendas enquanto transportador e enquanto profissional de transporte, você saber o que de fato é e como de fato é um ambiente ao qual você se integre de uma maneira menos estressante, mais produtiva, mais dinâmica, que enfatize o bem-estar do colaborador em termos de geração de resultados, que vai trazer um trabalho mais tranquilo para você, que você possa, de fato, projetar aquilo que você vai alcançar de resultado mediante o perfil que você tem. Porque todos nós temos um perfil mais adequado dentro das fases de vendas, vocês vão entender isso perfeitamente numa figura que eu vou colocar mais a seguir. Todos nós, vendedores e vendedoras que atuamos na área de vendas e que temos a projeção e a intenção de atuar na área de vendas, todos nós temos um perfil mais adequado ou a uma fase de prospecção ou uma fase de conversão, com um perfil mais adequado à fase de fidelização de clientes. O que acontece hoje, na visão tradicional e na distinção tradicional que existe hoje nas transportadoras, que simplesmente separa, né, a sua equipe entre vendedores internos e vendedores externos. Você tem uma sobrecarga em demasia sobre um mesmo profissional em cima de todo o processo, em cima de todas as principais etapas de um fluxo de vendas. Ou seja, esse profissional é cobrado por prospecção, esse profissional é cobrado por fechamento de vendas e esse profissional é cobrado por fidelização da sua carteira de clientes. O que a gente já sabe, o que é provado por A mais B, por todo o mercado, é que um perfil de profissional, de pessoa, um perfil comportamental, um perfil de competências mais aderentes à prospecção, ele não irá fazer um trabalho nem sequer bom, quanto mais dirá ótimo ou de excelência, na fase de fidelização. Quando você tem um perfil extremamente aderente, né, ao processo de fidelização, um perfil agregador, que gosta de trabalhar em equipe, um perfil acolhedor, muito provavelmente esta pessoa não tem as competências e o perfil adequado a um trabalho de prospecção, a um trabalho de caça.
é um trabalho mais ativo, geração de resultado imediato, muitas vezes um trabalho de fechamento de vendas que requer uma ação mais concentrada, uma ação mais individualizada, uma análise crítica, uma leitura de todo o cenário, de todo o ambiente. Então, o que isso gera? O que a gente percebeu no mercado de transportadoras? Tá? O que a gente percebeu no mercado de transportes? Por que se gera uma alta rotatividade de funcionários, de profissionais de vendas nas empresas de transporte? Por que o profissional hoje está nessa empresa, amanhã está naquela, depois está naquela? E por que as empresas não conseguem, de fato, gerar os melhores resultados e, de fato, prender os profissionais, reter os profissionais, os excelentes profissionais em suas empresas? Porque tanto profissionais quanto empresas ainda não conhecem, né, o novo fluxo de vendas, e as empresas, por um lado, cobram em demasia os profissionais por fechamento, por prospecção, por fidelização. E, do outro lado, o profissional se sente extremamente cobrado, incapaz, frustrado, infeliz, insatisfeito por ser cobrado nisso tudo e achar que tem que entregar isso tudo mesmo, só que é humanamente impossível. Humanamente impossível você ser excelente nessas 3 principais etapas de venda. Ou o seu perfil vai te pré-orientar a um resultado de excelência, de prospecção e fechamento de vendas e conversão de vendas, ou você vai ter um perfil que te pré-oriente, né, que te pré-conduza a um resultado mais eficaz no gerenciamento da sua carteira, no processo de fidelização, com estratégias específicas dentro desse processo. E aí o que acontece com esse profissional? Ele fica achando que o problema está com ele e fica querendo tentar achar o modelo de empresa ideal que possa ser diferente do cenário anterior, mas não enxerga de fato que o problema não está nem nele enquanto profissional e que o problema não está na empresa. O problema está no modo como as empresas de transporte tradicionalmente, e obviamente uma questão de mercado, né, adotam o seu fluxo de vendas. O grande problema para as empresas e para os profissionais é que já tem empresas que estão saindo na frente e já adotando o modelo linha de montagem, fluxo de venda linha de montagem inspirado na metodologia da receita previsível. Então, aí se torna uma bifurcação, né? Aí você se encontra em uma encruzilhada. Ou você vai para um caminho que te faça evoluir nesse sentido, ou você continua em um caminho que vai te deixar estagnado, que vai, enquanto empresa, fazer com que a sua empresa não cresça em market share, não obtenha resultado de vendas, não bata metas, e você, profissional de vendas, se sinta frustrado por não conseguir alcançar esses resultados. Mas é porque você, profissional, é cobrado em todas essas etapas de vendas. Eu garanto, eu estou falando para você. Estou falando para você, profissional de vendas, executivo de vendas, consultora de vendas, vendedor, vendedora de frete, assistente comercial, vendedor interno ou vendedor externo hoje. Principalmente aqueles experientes, é um martírio fazer trabalho de prospecção. Então, naturalmente, eles se conduzem mais para fidelização de clientes. Só que aí a máquina começa a não girar. Você começa a ter um churn rate. O que é o churn rate? Uma taxa, né, de perda de cliente muito alta. E o ganho de clientes não ocorre na mesma proporção que a perda de clientes. E a máquina não começa a girar e você fica eventualmente preso a 2, 3, 5 clientes da sua carteira, que quando você pensa na possibilidade de perder esse cliente, isso já se torna um fator de insônia absurdo para você. Então, fique tranquilo, nós estamos aqui para apresentar para vocês uma metodologia que vai fazer com que você realmente descubra em quais dessas 3 etapas do processo, dessas 3 principais etapas do processo de vendas, você se sinta mais confortável e em quais dessas 3 etapas você tem um perfil mais aderente. E, a partir disso, você procurar exercer funções de vendas em uma dessas 3 etapas. E, a partir disso, não permitir ser mais cobrado por uma coisa que você, pelas suas aptidões, pelas suas competências, pelo seu perfil, você já sabe que você não entrega com tanta excelência quanto outras. Se você é um cara extremamente dinâmico, extremamente ativo, um cara que não suporta a rotina, se você é um profissional
que quer resultado, que gosta de estar na frente do cliente negociando, acabou de negociar, fechou um contrato, já parte para o outro. Você, muito provavelmente, não se sente confortável com o trabalho de gestão de carteira, de gerenciamento da carteira, de fidelização, de resolver problemas, de trazer a operação para o seu cliente, de conversar com o seu financeiro, com a sua operação e com o seu cliente, resolver os problemas, tentar ser um mediador dos conflitos existentes. Você provavelmente não tem paciência para isso. E, por outro lado, você, que é um cara mais acolhedor, uma profissional de vendas mais agregadora, né, que gosta de solucionar conflitos, que tem a empatia, que tem a competência da empatia muito, muito, muito forte, você se sente talvez um pouco muito desconfortável quando você é cobrado por trabalho de prospecção, tem que estar toda hora ali em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E aí você acaba fazendo por obrigação isso. E aí o volume de cotação, muitas vezes, que os empresários, né, a maioria dos empresários do setor de transporte, acha que cotação é o que vai fazer eles alavancarem receita, não é? Né? Não é cotação. E aí o que você, com esse último perfil profissional, você acaba fazendo? Você acaba fazendo um volume gigantesco de cotações, 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 só para agradar o seu superior, só para agradar seu chefe, e a taxa de conversão lá embaixo. E aí de que adianta? É uma situação seguinte, você está vendendo Ferrari e você está perdendo o seu tempo, com todo respeito, tá? A todos os profissionais, mas ligou um cara que ganha um salário mínimo por mês cotando uma Ferrari para você e você faz um processo de cotação, você dedica tempo e esforço em cima disso. O que acontece em muitas situações, em cotações que são feitas em excesso, é isso. Porque você não identificou o ICP. O que é o ICP? O perfil de cliente ideal. E quando se faz um trabalho de excelência na identificação do seu ICP? Quando você tem funções extremamente definidas, né, dentro das 3 etapas de venda, para você ser o mais assertivo possível e você tem indicadores de performance que meçam com assertividade, com clareza e em tempo hábil os principais pontos de conversão das 3 principais etapas. Tá? Então, é isso aí que a gente tem para mostrar. Tá? Eu vou mostrar agora como é que se desenha, em linhas gerais, tá? Esse processo desse novo cenário, desse novo fluxo de vendas, linha de montagem. Então, em linhas gerais, pessoal, é isso aí. Ó. Olha que bacana, né? Olha o que nós temos aí. Então, fluxo de vendas, modelo linha de montagem. Então, lá com o trabalho aqui atrás, então comecemos da esquerda para a direita aqui, tá, pessoal? Então, enxerguem isso como se fosse um funil, tá? Como se fosse um funil tradicional de vendas, só que em outra aula nós temos a oportunidade de falar isso para vocês. O funil hoje não é mais aquele funil tradicional de vendas. O funil de hoje é o que, notadamente, é conhecido como funil de vendas ampulheta. Por que ampulheta? Porque imagine o formato de uma ampulheta, né? Você tem o funil aqui, mas ela se abre na frente com uma base maior, onde ali você tem uma geração de receita muito maior com os clientes da sua base. Por isso, funil de vendas ampulheta, porque é muito mais barato você aumentar o volume das suas vendas com a sua atual base de clientes do que você aumentar o volume das suas vendas prospectando novos clientes. Então, essa é uma questão adicional e que a gente trata em outra aula, em outro conteúdo. Isso a gente trata em outro conteúdo, que a gente vai falar especificamente sobre o funil de vendas ampulheta e quais as principais diferenças entre ele e o funil de vendas tradicional, ok? Tendo isso em mente, né, coloque-se essa ideia de que aqui, nesse novo fluxo de vendas, você tem, perpassando ele aqui, ele acontece dentro desse funil ampulheta, tá? Então, tudo começa lá no marketing, né, pessoal? Você tem departamentos de marketing aqui, que faz principalmente processos de inbound aqui. Então, o processo de inbound e de outbound leads, né, vão gerar algumas ações. E quem que executa isso? Você tem funções definidas, o que a gente nomeia de funções hunter. O que é o hunter no inglês, pessoal? Hunter é o caçador, é aquele que caça,
É aquele que fareja realmente quem serão os perfis ideais do nosso cliente. Mediante aquele perfil que foi traçado, esse hunter vai farejar e vai identificar no mercado quem são esses caras aí que podem, porventura, virar prospects. Tem uma diferença conceitual aí muito importante entre leads, prospects e clientes. Tá? Primeiro, o que existe no mercado são leads, né? São leads. Então, você, através de estratégias de inbound, estratégias de outbound, você tenta buscar esses leads para a sua base, ok? Quais são as funções que hoje, tradicionalmente, a gente vê muito em voga, muito em crescimento, que ocupam essa fase do processo? São as funções muito faladas hoje dos SDRs, né, ou BDRs. Então, assim, hoje a gente encontra o BDR é para outbound e o SDR é para inbound. Só que, usualmente, a maioria das empresas utiliza hoje o termo SDR, tá? E aí, tanto para outbound quanto para inbound, tá? Então, é utilizado muito o termo SDR. Algumas empresas utilizam a própria metodologia Hunter, ou seja, vendedor Hunter. Outras empresas utilizam o pré-vendedor, porque aqui ele está fazendo um trabalho de pré-venda. Então, a gente tem a primeira parte desse processo aí. E aí nós vamos abordar o seguinte: tudo tem que ser levado em consideração o contexto, tá? Então, o que a gente enxerga hoje em dia, que já tem transportadoras já adotando, muitas, a gente já trazendo essa metodologia para aplicação para uma maior performance do seu resultado em vendas. Então, eles utilizam termos de pré-vendas, vendas, pós-vendas, SDR, Closer e sucesso do cliente, ou CS, Customer Success, ou a própria terminologia, né, que a gente adota para poder identificar cada qual no seu quadrado, digamos assim, tá? Que é Hunter, Closer e Farmer. Bom, então, vamos voltar aqui à tela para vocês entenderem cada vez melhor e de uma maneira mais aprofundada esse contexto. Então, a partir do momento que esses leads são identificados, qual que é a função de uma pessoa, de um profissional que executa o papel de hunter aqui? Seja ele um vendedor hunter, ele nomeado um vendedor hunter, um pré-vendedor, um BDR ou um SDR, tá? São as principais nomenclaturas que se tem para essa fase do processo. As principais funções desse cara é identificar, obviamente, esses leads, fazer os primeiros contatos com esse lead e qualificar esse lead. Então, é aqui que o processo de qualificação, tá? Ele tem que ser de maneira extremamente assertiva, tem que ser feito de maneira extremamente assertiva, para, a partir disso, ele passar para o próximo papel aqui, né? Leads, que a gente fala no mercado, leads mais quentes, leads qualificados. Então, o que é leads qualificados? Quando você qualifica um lead mediante o seu ICP, mediante o seu perfil de cliente ideal, o seu perfil de cliente para determinado projeto ou mediante a sua operação, esse lead qualificado tem o mesmo nome de prospects. Então, ele é um prospect seu, ele já passa para uma próxima etapa aqui. E, geralmente, você já passa isso para um outro jogador aqui. Esse jogador é o que a gente, na analogia, a gente coloca nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, é aquele cara, o sniper. Ele tem que ser assertivo. Então, olha só, você já deve ter pescado algo muito interessante aqui. Esse cara, esse vendedor close aqui, então, que é o potenciais clientes qualificados, prospects ou leads qualificados, prospects, ele passa a ser trabalhado pelo vendedor close. Tá? Então, ele está aqui, já no meio do funil aqui. Tá? Uma pergunta que eu faço para vocês: por que a gente gera muita insatisfação nas equipes de vendas? Por que o profissional de vendas fica muito insatisfeito, fica com medo, muitas vezes, de expor essas fraquezas? Na verdade, não tem que ter medo. Você, profissional de vendas, não tem que ter medo. Você tem que saber que isso é natural. Nós descobrimos isso, o mercado descobriu isso. O mercado trouxe uma metodologia mais eficaz para o processo de vendas, para você aumentar
a sua lucratividade. Então, não se sinta receoso com isso. O que eu quero dizer? É esse cara aqui, o vendedor closer, é esse carinha, ou vendedor, simplesmente, executivo de vendas, é esse cara que tem que ser especializado em técnicas de negociação, que tem que ser especializado em tratativas de objeções. O nível de maturidade e de absorção de conhecimento para poder implementar na prática, o nível de conhecimento desse cara em negociação tem que ser extremamente absurdo, tem que ser muito maior que o Hunter, no caso, muito maior que o do Farmer. O que acontece hoje, lembram lá atrás, como as empresas estão te cobrando, né? Como você, vendedor, é cobrado por prospecção, por fechamento e por conversão, você fica perdido. E às vezes você não tem tanta, né, perfil, tanta aptidão, ou não gosta mesmo de negociar, do processo de negociação. Você não tem habilidade para isso. E aí você se sente muito desconfortável em colocar isso para o seu chefe, em colocar isso para a sua empresa. Por quê? Afinal de contas, não, eu sou de vendas. Como é que eu sou de vendas? Eu falo que eu não sou bom em negociação, eu falo que eu não gosto de negociação. Gente, isso é extremamente natural e aqui está provado isso por esse fluxo. Nós temos uma imagem que clarifica isso por completo. Falta de uma outra abordagem aqui, de uma outra aula, que provavelmente a gente deve deixar, né, nos direcionamentos no final do vídeo, que mostra quais as competências, porque todo supervendedor tem 10 competências. Só que ela tem que ser preenchida não na sua plenitude em todas elas. Esse cara aqui, o sucesso do cliente, o vendedor farmer, ele tem que estar com a carguinha lá preenchida talvez em 40%, 60%, em termos de técnica de negociação. Talvez o Hunter aqui, 20%. Ele é operação o tempo todo, ele é máquina, geração de... Ele que tem que alimentar a máquina. Ele é o oxigênio das vendas, como diz um grande guru das vendas hoje em dia, o Thiago Conce. Aliás, recomendo vocês seguirem ele também. Então, prospecção aqui é o oxigênio das vendas. Você não pode parar de alimentar. É o combustível de alimentar a sua máquina de vendas, tá? Então, esse cara aqui é produção, 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 produção. Ele não tem que se aprofundar sobre técnica de negociação. É esse cara aqui que tem que estar com a carguinha, é o closer, que tem que estar com a carguinha lá 100%. Ele tem que saber de cabo a rabo todas as técnicas de negociação, como contornar as principais, como contornar todas as objeções possíveis que o mercado já conhece até agora. Então, ele tem que ser o especializado, tá? Ele tem que ser o especialista. Bom, então, ele conhece o mercado, ele tem que ser um exímio conhecedor do mercado, tá? Ele tem que conhecer o segmento do seu prospect, ele tem que entender por quê, ele tem que ter, pauta de novo para uma outra aula, ele tem que ter a visão do cliente, tá? Ele tem que ser extremamente assertivo, conhecer o mercado. A partir disso, ele tendo todas essas competências no nível máximo, ele vai fechar essa venda, correto? Ele fechando essa venda, o que ele vira? Você trouxe ele para dentro de casa. A partir daí, ele se torna o quê? Se torna um cliente. Porque você estabeleceu uma relação comercial com esse CNPJ. A partir do momento que se estabelece uma relação comercial com o CNPJ, você gerou um contas a pagar e um contas a receber, ele se torna um cliente. Muitas vezes, esse trabalho em virar cliente passa direto por aqui, você não tem dificuldade nenhuma. Muitas vezes, o nível de dificuldade para a conversão, né, de um lead em cliente, ele é altíssimo. Mas se ele gerou já uma relação comercial, gerou um contas a receber, um contas a pagar, ele é cliente seu, tá? A partir disso aí, a quem compete, a quem cabe cuidar desses caras que entraram em casa, fazer um processo do que a gente chama de onboard exemplar, estruturado, alinhar todos os atores internos da empresa com o cliente, trazer o cliente para dentro de casa, mostrar quem é quem dentro de casa, mostrar quais os níveis de interação que ele vai ter com o saque, com qualidade, com financeiro, com pendência, com operação, com etc, 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 etc. É o farmer. Esse cara tem que trazer, acolher e nunca mais perder esse cliente. Ele vai ficar focado só nisso. Ele não quer saber, porque ele tem gente jogando cliente para dentro de casa. Então, a preocupação dele é só manter os clientes que estão em casa e fazer o quê para aumentar a receita nesses caras?
fazer estratégias de upsell e cross-sell com esses caras, tá? Com esses clientes que já estão na base. Então, esse cara tem que ser um cara acolhedor, esse cara tem que ser um cara movido por relacionamento e não por resultado, esse cara tem que ser um cara agregador, esse cara tem que aglutinar todo mundo, esse cara tem que ser mais político do que um hunter. O hunter não precisa ser nada político, pelo contrário. Então, o viés desse cara aqui é relacionamento. O que acontece hoje? Um exemplo claro que o próprio Aaron Ross cita no livro dele, logo no início do livro. Tá? Vendedores mais experientes tendem a se encaixar muito bem como farmers, como CS, sucesso, Customer Success, ou sucesso do cliente. Porque geralmente, usualmente, tá, pessoal? Não é a grande maioria. Usualmente, esses caras não têm, né, o mínimo, desculpa o termo aqui, mas não tem o mínimo saco para poder estar prospectando novos clientes. Agora, eles têm que se aprimorar mediante o que a metodologia traz, o que o conceito traz, ele tem que se aprimorar em alavancar vendas com a atual base de clientes. O que acontece hoje também é que muito vendedor se acomoda, senta em cima da carteira e a operação flui naturalmente e ele praticamente não faz esforço nenhum também em ter esse cliente, em estar gerando faturamento com esse cliente. Isso não é interessante para a empresa, para a sua empresa, tá? A partir do momento que se chega numa situação dessa, não é interessante para a sua empresa ter esse tipo de relação. Então, o que você tem que desenvolver? Né? Você já tem um relacionamento com o cliente, você já conhece a operação, você já conhece a empresa dele, você já conhece quem são os papéis no centro de compra desse cliente. É uma obrigação sua saber disso. Tá? Você tem que desenvolver estratégias de upselling e cross-selling nesses clientes. Você trazer novos produtos, você solucionar, trazer novas rotas, você trazer novas formas de entregar esse produto para o seu cliente, você implementar junto à sua operação, ao seu departamento técnico, novas modalidades de entrega, como é que você otimiza prazos e oferta esses prazos com um diferencial de valor para o seu cliente, não estou falando preço, valor, hein? O seu cliente tem que enxergar esse valor. Então, você tem que se responsabilizar por ter esse tipo de conhecimento à flor da pele. Você tem que conhecer disso de maneira exímia, tá? Então, note, mediante o que nós falamos aqui, a pergunta que fica para você, vendedor, vendedora, executivo de vendas, consultor de negócios, em quais dessas 3 etapas do fluxo de vendas você melhor se adequa? Nós temos para isso ferramentas de análise de perfil que nós aplicamos nos nossos clientes, na equipe de vendas de nossos clientes, nos nossos mentorados, das pessoas que participam dos nossos cursos. E aí é uma oportunidade gigantesca de autodescoberta. Isso é maravilhoso. O que a gente percebe, assim, eu não vou falar 100%, tá, das pessoas, mas na grande maioria, acima de 50%, é que a pessoa, o profissional, ele se sente extremamente aliviado ao saber, tá, eu não sou assim, não tem problema eu não ser assim agora, porque eu tenho uma fase do processo de vendas que está colocado no mercado hoje que eu melhor me adequo, que eu me adapto melhor. E isso é excelente, porque tira um peso enorme das suas costas, tá? Bom, então, para isso, nos siga, entre em contato com a gente, para a gente fazer esse mapeamento, para você entender melhor como é que você pode trabalhar e ser mais produtivo e trazer mais resultados, obviamente, para você se tornar um vendedor 4.0 de fato e trazer mais resultados para a sua empresa, é claro, e fazer com que você fique mais em evidência no mercado. Se você já é um profissional de vendas extremamente competente, está na hora de você conhecer como que as empresas realmente de vanguarda e como que as empresas daqui para frente vão adotar o processo de seleção natural e vão se adequar enquanto estrutura de vendas, tá? Enquanto processo de vendas estruturante aí, tá? Não deixe de nos seguir, acompanhe as nossas redes, siga o nosso Instagram, Forin, Academia do Transporte, Fabiano.Nunes, Professor Bastos. Se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante você se inscrever para fazer com que esse conteúdo
possa chegar a mais pessoas e a gente impactar cada vez mais pessoas, profissionais de vendas da área do transporte. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Que eu falo sempre, bora para cima. O céu é o limite. Se você se identificou, se achou em algum desses perfis aí, escreva também nos comentários aí abaixo, tá? Interaja com a gente aí, que é de suma importância para a gente. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Fiquem com Deus. Isso aí, até o próximo vídeo.